conforto para 8 horas de trabalho. Então, vocês aí, alunos, alguns que trabalhem, né, expostos a ruído, e já utilizaram esse protetor tipo abafador, imaginem 8 horas de trabalho com aquela coisa apertando sua cabeça. Tato, já usou desse microfone aqui? Já. E aí, confortável para passar o tempo todo com ele? 3 horas parece uma eternidade. Pois é, então. Para a Tatiana, 3 horas com esse microfone, que é só um lado, para ela já dificultou bastante. Imaginem 8 horas de trabalho. Então, 8 horas, Tato, com esse microfone aí, hein? Então, ela está dizendo que utiliza os dois. Então, 8 horas de trabalho, né? Com esse equipamento, então, dá muita dor de cabeça, né? Incomoda bastante, porque parece que está comprimindo, né, a nossa cabeça, nosso juízo, à medida que o tempo vai passando. Não é recomendado para uso com cabelos compridos, né, porque pode interferir, cabelos soltos. Quem utiliza barba também reduz a atenuação, né, do equipamento, óculos e vários outros EPIs também que podem interferir. Ok? Então essas são as desvantagens da utilização do abafador. Então vamos falar agora um pouco sobre as vantagens do plug, protetor plug, que é aquele tipo de inserção. Né? Então, a vantagem pode ser utilizado por pessoas de cabelos compridos, que estão com barbas, né, ou que tem alguma cicatriz nessa região da orelha. Né? São compatíveis com outros equipamentos. São descartáveis, né? Alguns são descartáveis, outros não, né? Mas a maioria são descartáveis. São pequenos e de fácil transporte e de fácil guarda também. Então, para guardar é muito fácil. São de boa adaptação a ambientes com calor e umidade excessiva. Não restringe movimentos em áreas muito pequenas. Então, se ele consegue entrar em qualquer local utilizando esse protetor tipo plug, né, de inserção, porque não vai ter nenhum problema, né, quanto a acessar, porque não vai ter nada além, né, do crânio, né, vai estar dentro do ouvido, então não vai ter nenhuma interferência. Ok? Então, mas aí também tem desvantagens. Quais são as desvantagens desse equipamento? Billy? E aí, para responder a pergunta aí que foi feita, esse protetor plug, ele tem menor atenuação, tá? E aí ele pode se deslocar no momento da fala, mastigação, ele pode ter esse deslocamento, porque sempre que a gente faz o movimento da mandíbula, né, a gente também interfere no canal auditivo, nessa movimentação. E aí ele pode sair do canal auditivo e vai reduzir aquela exposição que a gente considerou, por exemplo, ele atenua 3 decibéis. E aí ele vai atenuar menos porque ele saiu da área que ele deveria estar inserido no momento da fala ou da mastigação do trabalhador. Então, uma das coisas importantes que devem ser consideradas quando se vai adotar um equipamento de proteção auditivo é essa questão da atenuação. Então, o protetor tipo concha, né, que a gente chama abafador, ele atenua mais do que o protetor tipo plug. Existem protetores concha que atenuam até 60 decibéis. São realmente grandes, né? São bem grandões. Quem utiliza muito é o pessoal que trabalha na área, nos aeroportos, né? Que trabalha naquelas pistas de pouso. Eles utilizam esses que atenuam 60 decibéis. Então, eles são grandes, mas eles conseguem ter uma atenuação melhor e é igual nas duas fontes aqui. Então, nas duas orelhas eu vou conseguir a mesma atenuação. Diferente dos plugs, né? O plug que consegue maior atenuação chega até 17 decibéis. Então, 17 decibéis, dependendo da minha fonte que eu tenho no ambiente de trabalho, eu não posso adotá-lo. Mesmo que o trabalhador diga que é mais confortável para ele a utilização desse protetor tipo plug. Ele não vai poder utilizar porque se ele estiver numa fonte acima, né, do que é permitido por norma, e a atenuação de 17 decibéis, desculpa, né, me enrolou aqui minha língua, de 17 decibéis, não consiga chegar naquele nível seguro, então o trabalhador ele não vai poder utilizar esse tipo de equipamento. Isso deve ser muito considerado. Tá? Então, o plug ele precisa de um treinamento específico para que seja mostrado como se coloca, porque para se introduzir existe uma técnica. Então você vem, coloca aqui, levanta a orelha, abre a boca, introduz no canal auditivo, depois inverte, coloca novamente. Então existe essa técnica para colocar. Então se ele não sabe o que é que ele vai fazer, pega e coloca de qualquer jeito e acha que está protegido, tá protegido ali, e na verdade ele não está. Se ele não coloca da forma correta, ele não vai conseguir atingir o objetivo que é reduzir, né, o ruído que está chegando ao seu canal auditivo. Bons níveis de atenuação dependem da boa colocação. E aí eu só consigo atenuar se eu conseguir colocar da forma correta. São menos higiênicos, né? E aí isso é muito importante também, e é a maior dor de cabeça que tem para as fonos, né, para os fonoaudiólogos. Por quê?
Porque se ele é menos higiênico, se eu pego com a minha mão suja, coloco dentro do meu ouvido, depois eu tiro, penduro ele na roupa, saio andando por aí ele vai pegando poeira, né, do ambiente, pego ele de novo, coloco dentro do ouvido, o que é que vai acontecer? Vão aparecer fungos, né, pode aparecer bactérias, se eu tiver com otite, né, então aí aquela inflamação vai acontecer, vai agravar ainda mais. Se eu não identifico qual é o plug, né, que eu estou inserindo no meu ouvido esquerdo e no ouvido direito, o que é que vai acontecer? Eu posso inverter e aí se eu tiver com algum germezinho no ouvido, vai passar para o outro. Então tem todo esse controle. Precisa ter o manuseamento correto, guardar dentro da caixinha, né, lavar sempre, né, tá sempre fazendo a lavagem, porque pode acontecer de acumular cera, né, que a gente tem cera no ouvido, então vai acumular cera, e aí tudo isso aí é a questão de higiene, e fica muito feio. Eu já vi protetores pretos, gente, ele é amarelinho, mas ele estava preto, e mesmo assim tinha um trabalhador que estava utilizando, né, então isso aí deve ser considerado, para que ele não tenha uma perda auditiva por causa de alguma doença que ele desenvolveu, por causa da utilização incorreta desse equipamento, certo? São fáceis de perder, né, muito fácil, porque são pequenos, então na mesma forma que o abafador ele é grande, difícil de guardar, o plug ele é pequenininho, é fácil de manusear, mas em contrapartida é fácil de se perder também, né, a pessoa pode perder mais fácil. E tem menor durabilidade. Outra questão importante, né, que deve ser considerada como é que eu posso dizer para vocês? Os trabalhadores, eles inventam, eles inovam. Então, o protetor plug, ele tem um cordãozinho que liga um plug a outro, né, para que seja colocado. E aí eles retiram o plug, retiram esse cordão, porque acham que é melhor, para colocar de qualquer jeito, e aí tudo isso vai interferir nessas variáveis, elas vão interferir na atenuação correta que vai ter ao ouvido do trabalhador. Ok? Então, os treinamentos é de fundamental importância para que o trabalhador ele consiga se manter protegido e que a gente consiga nosso foco, que é reduzir a exposição àquela fonte. Ok? Então, o que a NR6 fala sobre treinamentos? Billy? Então, eu tenho que treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI, né? A gente já falou aqui. Programar treinamentos para a correta utilização, então tem que ser feito esse treinamento, né? É obrigatório. E aí, inserir dentro desse PCA, que também está a questão dos treinamentos, tá? Então, é isso daí sobre proteção auditiva, sobre o programa de conservação auditiva. Então, o treinamento ele é fundamental. E aí, qual a periodicidade de treinamento? No mínimo, um treinamento por ano sobre proteção auditiva, sobre a forma de utilizar esse equipamento. Então, ao menos uma vez por ano, tem que estar dentro desse cronograma de treinamentos, né, do PCA, a inclusão desse treinamento sobre a utilização, manuseio do protetor auricular, a forma de descarte, a forma de higienização e a forma principalmente de colocação desse equipamento, para que aí os trabalhadores estejam treinados e possam utilizar e a gente consiga atenuar, né, o ruído que tem no ambiente de trabalho. Ok? Então, pergunta, Tatiana, relacionada a essa questão do... Temos aqui, da aluna Silvéria, do Polo Carpina. Esse treinamento tem que ser no horário do trabalho ou pode ser feito em outro horário? E esse treinamento é coletivo ou individual? Boa pergunta. O treinamento ele é coletivo, tá? É passado para todo mundo. Você junta as pessoas lá. Que é individual, imagina você treinar um trabalhador, aí na verdade você vai gastar o ano inteiro só treinando dentro desse programa. Na verdade não, a gente faz treinamento coletivo, mostrando lá como é que se utiliza. A gente não vai chegar ao trabalhador e vai colocar no ouvido dele, né? A gente vai mostrar apenas como ele utiliza, como é que ele deve colocar. E aí, durante as auditorias, a gente está vendo quem está utilizando da forma correta e quem não está utilizando. Certo? O treinamento quanto ao horário do treinamento. Deve ser feito dentro da jornada de trabalho. Ah, mas não pode ser feito porque a produção não pode parar, por exemplo. Então vai ser feito fora do horário de trabalho, vai ser feito. Mas aí o trabalhador ele vai receber hora treinamento, hora extra para participar desses treinamentos. Ok? Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais dúvidas. Então vamos lá, vamos falar agora sobre PPR, né? Que é o Programa de Proteção Respiratória. Tá? Então a gente já falou do PCA e agora vai falar sobre o PPR. Vamos lá, Billy? Então, o PPR, né, trouxe essas máscaras para mostrar para vocês aqui. Então, bases legais do PPR. Então, o PPR ele foi baseado nessa instrução normativa, né, número 1,
de 4 de abril de 94 do Ministério do Trabalho, né, junto com a Fundacentro. Então, eles desenvolveram essa instrução normativa que fala sobre a obrigatoriedade de se ter um PPR no ambiente de trabalho. E aí deve ser atrelado às medidas do PPRA. Por que atrelado às medidas do PPRA? Porque é no PPRA que vai estar contemplando, né, análise quantitativas, avaliações quantitativas aos riscos químicos. Então a gente já está falando de risco físico, ruído, e agora está falando do risco químico, que é a poeira, né, aerodispersóides no ambiente de trabalho. Ok? Então, o que é o PPR? O PPR é um conjunto de medidas práticas e administrativas através das quais